Olá a todos, o meu nome é Miguel Paia e venho-vos apresentar um estudo sobre a comparação do recrutamento muscular em exercício em seco e em plataformas aquáticas no âmbito do mestrado em exercício e saúde na Universidade de Évora. Como toda a gente sabe e pela literatura é reconhecida, o treino em plataformas estáveis revela vários benefícios e traz grandes vantagens, como uma maior reatividade muscular, um aumento de equilíbrio e proprioceptividade, assim como uma importante ajuda na parte da reabilitação. No entanto, e ainda está pouco estudado, e foi por este tema que quisemos fazer este nosso estudo, sobre as plataformas instáveis aquáticas, sendo uma atividade que se realiza sobre uma plataforma insuflável em meio aquático. No entanto, ainda como nota introdutória, consideramos que estas plataformas contêm uma tripla estabilidade, derivada das características da própria plataforma, que se diferenciam de tantas outras que conhecemos de plataformas aquáticas, do movimento do aluno que está a realizar o exercício em cima desta plataforma, que requer maiores níveis de equilíbrio e também da própria condição em que é realizado. Neste caso, que está a ser realizado no contexto aquático e com turbulência de um dos lados realizada pelo sujeito que está à vossa esquerda. Posto isto, surge-nos então o nosso problema de estudo. Qual seria o comportamento muscular com recurso a plataformas de instabilidade aquáticas? E foi sobre este problema de estudo que nos surgiram então os nossos dois objetivos. O primeiro seria verificar se existiam diferenças entre a ativação muscular em exercícios no solo, ou seja, no meio terrestre, e na plataforma, ou seja, no meio instável, mas sem turbulência. E no segundo ponto, se existiam diferenças entre a ativação muscular em exercícios em situação de aula, ou seja, nestas plataformas do meio aquático que realizam turbulência, e o mesmo, mas sem turbulência. Passando para a parte metodológica, a nossa amostra foi composta por 12 alunos de Ciências do Desporto, em que era importante ter dois requisitos, sendo o primeiro alguma familiarização com exercícios e plataformas instáveis, pois estas requerem grandes níveis de equilíbrio, e também que os indivíduos fossem ativos e não apresentassem qualquer tipo de lesões. A eletromiografia denomina Correia e Lumens como um estudo da atividade neuromuscular através da representação gráfica da atividade elétrica do músculo. Mas como é que conseguimos obter esta representação gráfica? Através da nossa eletromiografia de superfície. A nossa eletromiografia de superfície é, é verificada através da colocação de elétrodos nos músculos que queremos analisar, onde no nosso caso quisemos analisar 5 músculos em simultâneos, sendo eles o erector spinae, o bíceps femoris, o esternal oblíquo, o retus abdominis e o retus femoris. Para tal, utilizamos um aparelho Bioplux devidamente protegido que, através do Bluetooth, conseguia dar-nos, para o nosso computador pessoal, uma representação gráfica da atividade elétrica que estava a ocorrer nos 5 músculos em simultâneos. Após isso, as análises eletromiográficas foram realizadas por uma rotina MATLAB e, a partir do sinal bruto, foram removidos e filtrados os componentes DC por um filtro passaband Butterworth de quinta ordem, onde as frequências de corte inferior e superior estipuladas de 10 a 500 Hz. Em seguida, a magnitude eletromiográfica de cada uma das fases ativas foi estimada e colocada em função do tempo. Falando agora acerca do nosso protocolo de estudo, fomos verificar a análise eletromiográfica dos 5 músculos que falámos anteriormente em 4 exercícios, sendo eles o agachamento dinâmico, o agachamento isométrico, a prancha de cotovelos e a prancha de mãos. Estes 4 exercícios, cada um deles tinha uma duração de 10 segundos, com um descanso entre eles de 40. Estes 4 exercícios também eram realizados em 4 condições distintas, sendo eles em seco, ou seja, no meio estável, e na água com a plataforma
existindo em 3 contextos diferentes. No primeiro, sem turbulência, num segundo, com turbulência de um lado, e num terceiro, com turbulência dos dois lados. Passando então agora para a parte dos resultados, onde vou sempre apresentar os resultados por grupo muscular, onde podemos verificar que em cada tabela estão aqui presentes os 4 exercícios que foram realizados nos 4 contextos, sendo no primeiro em seco, ou seja, no meio terrestre, e os outros 3 no meio aquático, ou seja, no meio aquático sem turbulência, no meio aquático com turbulência de um lado e no meio aquático com turbulência dos dois lados. Podemos verificar que neste músculo, no eretor spinae, houve diferenças estatisticamente significativas na prancha com cotovelos e na prancha com mãos. Já no retos femoris, podemos verificar que foi apenas no agachamento isométrico onde obtivemos diferenças estatisticamente significativas. Falando agora do bíceps femoris, podemos verificar que foi apenas no agachamento dinâmico, em que houve diferenças estatisticamente significativas em 2 contextos. No rectus abdominis, isso foi o único músculo onde, em nenhum contexto, para nenhum dos exercícios, houve diferenças estatisticamente significativas. Por fim, no esternal oblíquo, podemos verificar que no agachamento dinâmico e na prancha com mãos, houve, em ambos os casos, diferenças significativas. Passando para a parte da discussão dos resultados. O primeiro músculo, o eretor spinae, no agachamento, quando mudamos o contexto de estável para instável, e dentro do contexto instável, naqueles 3 contextos que falámos, ou seja, no contexto de sem turbulência, com turbulência de um lado e com turbulência dos dois lados, não apresentou aumento de recrutamento muscular. No entanto, na prancha, quando passámos da condição de estável para instável, houve um aumento do recrutamento muscular e, essencialmente, quando era aplicada turbulência. Já para o retos femoris, no exercício de agachamento, quando passávamos do contexto de estável para instável, principalmente quando era aplicada turbulência dos dois lados, havia um aumento do nosso recrutamento muscular no agachamento isométrico. Já na prancha, no condição de estável para o contexto instável, e mesmo dentro deste contexto instável, nos 3 que falámos anteriormente, não se verificou um aumento do recrutamento muscular. Passando para o bíceps femoris, no agachamento podemos verificar que quando passamos de uma estável para uma instável e quando é aplicado essencialmente turbulência, aumentamos a ativação muscular no agachamento dinâmico, o que não se verificou em nenhum dos exercícios de prancha. No retos abdominis, e como podemos ver na tabela dos resultados, a instabilidade do meio não é determinante para um recrutamento muscular mais eficaz. Tanto na condição de estável para instável e dentro das 3 condições de instabilidade dos 3 contextos, não houve um aumento eletromiográfico deste músculo. Por fim, o esternal oblíquo, podemos verificar que foi o único músculo em que houve um aumento da ativação muscular, tanto no agachamento, neste caso no agachamento dinâmico, como na prancha, neste caso na prancha com mãos, quando passávamos de uma estável para, em comparação do contexto instável, essencialmente quando era aplicada a turbulência de ambos os lados. Assim, e como conclusão, podemos verificar com isto tudo que, ao realizar estes exercícios, essencialmente quando era aplicada a turbulência, iria aumentar a atividade muscular destes 5 músculos, aliás, destes 4, porque verificámos que o rectus abdominis, em nenhum dos exercícios, em nenhum dos contextos, houve um aumento do seu recrutamento. Assim, e dirijo-me também a todos os técnicos de exercício, que caso pretendam aumentar, e se for o vosso objetivo, aumentar a intensidade dos exercícios realizados, devem privilegiar essencialmente da condição de instabilidade, aplicando essencialmente turbulência dos dois lados. Obrigado pela vossa atenção.